Então, Jesus falou assim: quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no santo lugar, que lê entenda. Nós temos que ir para Daniel. O Daniel, ele está profetizando sobre um homem chamado Antíoco Epifanes. O Antíoco... Já volto aqui no banheiro. O sujeito ficou 20 minutos. Por que acontece isso, gente? Eu acho que ainda trabalha. Deixa eu perguntar para os pastores aqui Não. que trabalham com seres humanos. Não, ele é pastor. Esse é o ser humano. Vamos lá. Esse é o ser humano. Viu, gente? Porque pastor é ser humano. Vamos estudar aqui. Esquece até de fazer o 2, vai depois. Sempre que ganha uns 5 minutos a mais. Quando o general Alexandre morreu, não deixou filhos. Deixa eu ver na de Moraes. Quando Alexandre o Grande morreu, não deixou filhos. O Império Grego foi dividido para os seus 4 generais: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleucida. Ok? 4. Era um leopardo com 4 asas, que Daniel ficou. O Lisímaco ficou com a região da Europa. O Cassandro ficou ali com a região mais no leste europeu. O Seleucida ficou com a parte norte do Oriente Europeu. O Ptolomeu ficou com o norte da África. Israel vai pertencer a quem? Então o que acontece? O Seleuco no norte e o Ptolomeu no sul, eles brigavam para quem dominaria Israel. Então, ora o Israel pertencia aos ptolemaicos, ora Israel pertencia aos seleucidas. Inclusive, a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, foi patrocinada por Ptolomeu II, o Sotete, porque ele era um homem que gostava muito de filosofia, de letras, de literatura. Não sei se vocês já estudaram isso aí. Então, quando Israel estava debaixo dos Ptolomeus, foi quando foi feita a Septuaginta. Na cidade de Alexandria. Na cidade de Alexandria. Então, ora Israel ficava com o sul, que eram os ptolemaicos, ora Israel ficava dominado pelo norte, que era o Seleucida. E nessa época, o norte dominou Israel quando o Antíoco chega em Israel. E o Antíoco, ele é muito cruel. Ele, inclusive, Epifanes não é nem o sobrenome dele. Sabe por que ele se chama Epifanes? Sabe, Giovanni, por quê? Porque Epifania é a apresentação de um Deus, é um aparecimento de um Deus. E ele se sentia um Deus encarnado, uma divindade. Por isso que ele se chamava Antíoco Epifanes. Aí o pastor José falou, ele sacrificou uma porca no altar de Deus, lá no templo. Tempo de Herodes. Ele pega o esterco da porca, mistura com o sangue da porca sacrificada e borrifa as paredes do templo. Que é o que Daniel disse, o abominável. Ele pegou em dia de sábado, viu, gente? Dia de sábado, ele matou 5.000 homens em Jerusalém. Porque o judeu não faz nada no dia de sábado, nem guerrear. Outro dia, ele pegou, assou o porco, fez um churrasco e colocou para os judeus comerem. O judeu que não comer morreria. O que você acha que aconteceu? Morreu milhares de pessoas. Então ele era cruel. Aí o Cristo está falando do futuro. O Cristo está falando do futuro, do anticristo. Aí ele
pega o Antíoco Epífanes como exemplo. Só que numa amplitude maior. Tipo. É um tipo. Aí ele diz: quando, pois, vistes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, quem queria entender? Os judeus aí. Ele sabe o que está falando. Aí que vem a profecia do Daniel. Ele fala do chifre, a boca que falava com insolência. O Daniel está profetizando sobre quem? Antíoco Epífanes. Quando Daniel vai dizer que fazia guerra contra os santos e prevalecia, Antíoco Epífanes. Veio mudar os tempos, Antíoco Epífanes. Mas a mesma coisa vai fazer o anticristo no futuro. Só que não é com o judeu, ele vai fazer com toda a terra, onde tiver um cristão. É isso que ele está falando esse sentido. Daí vem a origem da grande tribulação. Ok? Quando Jesus fez a referência ao abominável da desolação, sendo uma figura escatológica que se manifesta em 3 períodos cruciais da história. Primeiro, o Antíoco Epífanes, rei Seleucida. Foi o rei da dinastia Seleucida que governou a Síria entre 175 e 164. E na história, sabe quem foi que venceu o Antíoco Epífanes? Judas Macabeu. A revolta dos Macabeus. Agora, você quer saber bem? Você pega uma Bíblia católica, aí você vai ler 1 Macabeus e 2 Macabeus. Os 7 livros apócrifos. Faz parte dos 7 livros apócrifos. Aqueles livros é um excelente livro de história. Não é inspirado por Deus, mas é um excelente livro de história. Você quer saber o que o Antíoco fez? Leia lá. E como ele foi derrotado. Ok? Outro tipo de anticristo. O general Tito, que em 71 destruiu Jerusalém. E o terceiro, sendo o próprio anticristo que virá para produzir essa grande tribulação. Em suma, Jesus afirma que há 3 grandes períodos de sofrimento para os que seguem a fé: Antíoco Epífanes, Tito e o anticristo. Esse último será levantado por Satanás para atingir o mesmo objetivo dos 2 anteriores. Alguém lembra nós? Na profecia isso é comum. O evento é o símbolo de outro, pois o profeta fala de uma coisa como se fosse uma coisa só, mas se refere a 2 eventos diferentes na história. Entenderam isso aí? É um evento só, mas ele tem vários. É a mesma coisa que você está assistindo um futebol, mas você tem 20 câmeras no campo. Você está vendo um evento, mas de vários ângulos. Assim é a profecia. É uma coisa só, mas ela vem mostrando na história vários ângulos. Pessoas fazendo referência a essa questão do anticristo. Que período nós estamos vivendo? Nós estamos ficando no princípio das dores. Irmãos, aqui vai uma outra coisa que é muito forte no pré-tribulacionismo. Vocês que são pré-tribulacionistas sabem o que eu vou dizer. As 70 semanas de Daniel faz referência também a essa questão do Antíoco Epífanes. Só que na teologia pré-tribulacionista, a última semana vai se completar aí. É isso aí mesmo, né? A última semana é o milênio. Só que a 79ª semana é a tribulação. Só que aí tem uma dificuldade. Se tem uma semana perdida a se concluir no futuro, o Antigo Testamento está aberto. Porque essa profecia então não se realizou. Se essa profecia de fato vai ter que acontecer lá no futuro, como a interpretação, o Antigo Testamento está aberto. E esse é um problema muito complicado de sair dele. O Antíoco Epífanes, ele está presente em Daniel. Isso aí, todas as visões falam a mesma coisa. Agora, em que período da história que ele vai fazer? Tá?
Eles colocam assim, só para Sim, pode falar. Eles colocam como fechamento da 78ª semana a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. E ali, inclusive cronologicamente, eles colocam a profecia de Daniel, né? E de Ezequiel, os profetas lá, no Antigo Testamento. Até que, inclusive, com a data exata da entrada triunfal de Jesus, cronológico. Aí, a partir de então, começa um parêntese profético, que eles chamam, que é a era da igreja. Então, ou a dispensação. Esse aí é que é a dificuldade. Eu também, de fato, que vai se encerrar o amilenismo, com o arrebatamento da igreja. O amilenismo também chega a esse cálculo aí, só que para o amilenismo, as 70 semanas se cumpriu em Cristo. Não tem mais última semana. Para o pré-tribulacionista, 70 semanas é o milênio. Exatamente. E a 79ª semana é... Não. A 70ª semana é a tribulação. É a tribulação. E logo em seguida vem o milênio. Perfeito, é exatamente isso. Mas a dificuldade que se esbarra é o Antigo Testamento aberto. Mas vamos aqui, ó. Eu peguei aqui a imagem do Santo Cipriano, só para dar um charme, né? Lê para nós ali, Alex, lê para nós. Aqui está o sentido, que tem a sabedoria, e as 7 cabeças são 7 mantos, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reais. Reis. Deixa o dinheiro para depois. Aleluia! dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E, quando chegar, tem de dar um pouco. E a besta... Tem que durar um pouco. E a besta, que é e não é, também ele é o 8º rei e precede dos 7 e caminha para a destruição. Eu não vou entrar muito nesse assunto aqui não, porque eu vou falar disso no Apocalipse 17. No próximo encontro eu vou falar. Mas é isso aqui, ó. Dos 7 reis caíram 5. O outro, um existe e o outro não chegou. Ok? Esse aqui foi um desenhozinho que eu fiz. Legal. Olha, calma. Olha o chique agora. Ele não viu também. Olha o chique agora. Primeira metade, 42 meses, Apocalipse 11:3, conquistar a adoração dos povos através de obras feitas para o bem da humanidade. Grande tribulação, segunda metade, Apocalipse 3:5, perseguição aos cristãos, Apocalipse 13:7, Marcos 13:11-13. Aparecimento das 2 testemunhas, Apocalipse capítulo 11, tendo 2 missões: pregar o evangelho e denunciar o anticristo. Lançamento da marca na metade do império, Apocalipse 13:16-18. E ações de Deus no planeta: derramamento das 7 taças de ira, toque das 7 trombetas, o som das 7 vozes, que a gente vai ver tudo isso aí depois, tá ok? Esse então é o império do anticristo, pelo menos assim que a gente vê. Aqui tem o início do império, aqui tem o fim do império. Qual é o marco do início do império? O marco aqui, a gente não tem assim uma data precisa, mas qual é o evento? O evento, aí a gente tem que ir lá para Mateus 24, o período das dores. Acabou o período das dores, tem todas aquelas tragédias acontecendo, aí o mundo está em ebulição. O mundo está em ebulição. A coisa está feia em todo mundo. Qual o período? Não tem, ninguém tem essa data, mas o evento a gente imagina. Quando o mundo estiver numa recessão, numa crise violentíssima, quando o mundo estiver passando por um período de colapso, é muito... Eu acabei de falar aqui com vocês, os eventos se repetem, mas os sinais se repetem, mas o evento é o mesmo. Você pega o que está acontecendo hoje no mundo e triplica, quadriplica isso. E eu gostei da palavra que o Giovanni usou. Quando o mundo estiver em colapso, ele vai chegar.
Mas isso é que a gente não viveu, mas a Segunda Guerra Mundial já não poderia estar pensando nisso. Na verdade, não foi mundial, né? A Segunda Guerra foi da Europa. Foi europeia. Aqui estava tudo tranquilo. Em outros lugares estava tranquilo. A batalha, nem na Inglaterra foi. Ela foi atacada no primeiro ano pelos nazistas, jogou os bombos lá em 1939, mas nunca mais. Só ficou ali, no meio da Europa. Fala Guerra Mundial porque outros países entraram, mas não foi a nível global. Teve, né? Teve no norte da África. Sim. Teve no Oriente, Japão. E Estados Unidos e tal, mas assim não chegou a ser generalizado. No mundo todo. E o que o Giovanni falou, a questão é isso aí. É uma coisa colapsada. Economia, relacionamento, o que você imaginar. É uma coisa absurda no mundo inteiro. E aí ele entra para ser esse grande salvador. E a gente vai, não sei se a gente vai estar vivo, mas mais ou menos por isso. E aí nós começamos a eternidade. Então esse início do império seria a aparição do anticristo. A aparição. Como a resposta, a solução para o mundo em colapso. Para o mundo em colapso, exatamente. Aí ele vem. Peraí, você colocou ali a eternidade, o milênio ali vai ser onde? Não, aqui o milênio, eu vou falar dele no capítulo 20. É porque ele vai estar ali. Eu tenho outro desenho do milênio, fica tranquilo. Nós já estamos vivendo isso. Aí eu achei legal. Então, aí você falou, nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma fração do que vai ser. Vamos voltar aqui. Antíoco Epifanes, fazendo aquelas coisas todas com os judeus. É uma fração do que vai acontecer. Entendeu? É interessante, viu, gente? Essa foto aí tem uns 40 anos. Você por aí. Ele cheirava leite. Ele estava no seminário. Sabe, eu gosto de vir aqui porque aqui eu fico como uma ovelha muda perante os meus tosqueiros. Eu me sinto como Jesus. Isso aí é meio adventista. Ok, gente. Apocalipse capítulo 14 é um interlúdio. Começam as vozes. Vamos ler Apocalipse capítulo 14, por favor. Essa pregação aí da igreja, da teologia da prosperidade, que tudo vai ser uma beleza e tal. É um perigo. É um perigo porque o que a gente percebe é que a coisa está afunilando. Sim. A igreja, cada dia mais, ela vai ficar sufocada, né? Então, essa ideia de Essa é a igreja da prosperidade. o crente tem que estar por cima, Aham. não vai ter problema, Filho do rei. é filho do rei. É muito sério. E, gente, olha, o Calixto falou uma coisa importante. Isso se chama O anticristo vai fazer descer fogo do céu. Para quem gosta de milagre e reteté, isso aí, meu amigo, é um prato cheio. Coitado, igreja. Esse é um prato cheio. Labareda de fogo. Apocalipse capítulo 14 é a glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. Vamos ler então, queridos irmãos. Pastor, você falando dessa questão, pastor, falando agora de prosperidade. Eu entendo assim, que se a pessoa está andando de acordo com a palavra, a pessoa está plantando certo, automaticamente a pessoa vai ter as dificuldades normais, Claro. mas a pessoa vai ter uma vida tranquila. Vai estar bem. Né? O cara fala, eu quero ser rico, mas o cara ganha 2.000, gasta 10, vai ser rico quanto? O cara não consegue guardar. É você falou uma coisa importante, só um parênteses aqui. Deus vai abençoar cada um de nós a partir da nossa, onde nós estamos. a nossa fidelidade. Acabou. Se você ganha R$2.000, Deus vai abençoar você dentro disso aí. E você vai ser próximo. E você vai ser próximo por 2.000 e alguma coisa vai acontecer, o seu dinheiro vai aumentar um pouquinho, mas eu não acredito que vai chegar em milhões. Não, você pode ir poupando, né? Eu acho que você... E o cara a realidade dele é aquela, a fidelidade dele é naquilo. E Deus vai abençoar prosperamente naquilo. Aqueles 2.000 que ele ganha,
não vai mudar, mas parece que ele vai ficar 4, 5 mil de tanta coisa que ele vai ter. É importante uma distinção, né? Tem a teologia bíblica da prosperidade, Isso. que é uma coisa equilibrada, mediante a fidelidade, a boa gestão, o favor de Deus sobre a vida do caboclo, né, da pessoa. E outra coisa é a teologia da prosperidade, onde você vale aquilo que você tem. Se você não tem uma vida próspera materialmente falando, a tua fé é pequena. Isso. Então é uma outra perspectiva, é o desequilíbrio dentro de uma teologia que é bíblica. Só que a outra não é bíblica, é materialista, é consumista. Ó, eu fui pregar em Florianópolis uma vez. Na igreja. Gideões. Tirando sunga branca. Tirando sunga branca. Já pensou? Eu fui lá em Florianópolis, numa igreja metodista. E nesse dia ia dar um testemunho um coronel da Polícia Militar do Paraná, cristão, da reserva. O nome dele é Pastor Cidade. O nome dele é Cidade. Quando ele era militar, ele era o Coronel Cidade. E ele, no testemunho dele, ele escreveu um livro chamado De Coronel a Soldado. Ele era coronel e se transformou em soldado de Cristo. Como se fosse rebaixado. Legal. E ele conta o testemunho. E quando ele era coronel da Polícia Militar, tem um bom soldo, o camarada faz investimento, compra aqui, vende ali, triplica aqui, faz rendimento e tal. E ele converteu e Deus abençoou ele mais ainda. Porque ele parou de andar, ele falou, andava com mulheres, zona de prostituição, gastava dinheiro com jogo, enfim. Aí ele converteu, parou com isso e tal. Beleza. E aí o ministério dele hoje, que ele também já é um pastor que não está nativo, ele fez o seminário e tudo e tal. Jubilou. Ele é da IPI. O ministério dele é de igrejas pequenas e chegar lá e falar, pastor, o que você precisa? Preciso pintar aqui, preciso comprar isso. Ele, com seus próprios recursos, vai lá e abençoa a igreja do pastor e deixa uma oferta para o pastor. Não é interesse, Grau. Procura aí, o nome dele ele é Pastor Cidade. Ele quer fazer uma visita lá no papai. Então o ministério dele é esse. Ele tem uma igreja assim, da oitava ele não vai. Não é próximo. Não vai. Rapaz, você tem lá um templo maçônico, coisa mais linda. Faltou o esquadro e o compasso. Não tem, ele tem um triângulozinho lá. Aí, você já pregou na igreja dele? Não. Você tem que ir lá ver lá o templo lá. né? Aí, quase que está escrito assim, ó, loja oitava ITE, quase. Aí, ele foi, e o ministério dele é esse, que ele ganhou muito dinheiro, Deus o abençoou, ele tinha muitos bens quando ele era militar na ativa, depois ele ganhou um baita de um ordenado de aposentadoria, outros bens que ele tinha, casa de aluguel, e enfim, ele pega o dinheiro e vai abençoando igrejas pobres. Aí ele deu esse testemunho numa igreja. Aí depois que terminou o culto, uma irmã pobre chegou para o pastor e ele perguntou assim, pastor, por que Deus não me abençoa também? E aí? Eu sou crente fiel, sou dizimista, mas eu sou pobre. Por que Deus não me abençoa como ele abençoa o senhor? Como é que o cara sai disso? Fácil. Você estudou até criar o seu projeto. Mas qual foi a saída? Então, não, ele não disse. Aí ele disse que ele aprendeu com essa experiência de como que ele tem que refazer o testemunho dele. Porque é o que o Calixto disse. É o que o Calixto falou, se o camarada já tinha um início de bens e de dinheiro, Deus o abençoou a partir do que ele já tinha. Não sei se vezes, é verdade ou não, mas tinha muita história que o dono da GC leva. Sim. O Bogatti, né? Toda a igreja que ele ia, ele doava o carro para o irmão. Só que ele já morreu, pode esquecer, Nilton, ele já morreu. Ele disse que toda a igreja que ele ia, ele doava o carro dele para alguém lá da igreja.
E ele era dizimista, ele começou a aumentar o dízimo dele. Isso. De tanto que ele dava 90% da igreja e ficava só com 10% das vendas. Eu conheci essa história numa revista de escola dominical em 1987. Isso é muito antiga, né? É antigo. Eu me converti em 2000, eu já conheci quase. Muito bem. No Apocalipse capítulo 14, No altar da igreja, você viu a cidade lá. vamos ler ali dos versos de 1 a 5. Pastor José, começa para nós, pastor Renato lê depois. Pastor Renato, você viu lá a data que eu coloquei para você? Vamos lá. 14, 1 a 5. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fonte escrito o seu nome e o nome de seu pai. 2. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. Eu vi uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas. E cantavam um cântico novo. E cantavam um com cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Oh, meu Deus, que coisa boa. É os padres. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles, senão imaculados. Preste atenção. Senão, se a gente não fizer uma boa interpretação, nós vamos chegar a 2 conclusões erradas. Primeiro, que só tem 144.000. Segundo, mulher não está no céu, só tem homem. Aí é muçulmano. Aí é muçulmano. Deus é machista. Se a gente, Deus é machista. Onde que estão as mulheres? Você percebe? Se a gente não tiver boa interpretação, a gente cai em 2 graves erros. Mas nós estamos aqui para estudar. Vamos lá. Alguém pode ler para nós? O capítulo 14 encerra a 4ª sessão paralela do livro de Apocalipse. Já vimos sobre os 7 candeeiros, os 7 selos, as 7 trombetas, e agora estamos vendo sobre o quarteto do mal que se levanta contra Cristo e sua igreja. Cada sessão cobre todo o período que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Assim vemos repetidamente a cena da segunda vinda de Cristo e do juízo final. Neste capítulo veremos mais uma vez a cena dos remidos na glória e a condenação dos ímpios no juízo final. Ok, agora olha que interessante. Alguém lê para nós? Raulzão. Vimos os inimigos dos cristãos, a saber, as 2 bestas, e no capítulo 14 contemplamos os 144.000. Esses 144.000 são o mesmo grupo que foi selado em 7, 9, 17. Eles representam a totalidade dos remidos. Eles são os remidos e sabem a canção dos remidos. Eles fazem o contraste com os adoradores da besta que foram marcados para a condenação. Os remidos recebem também uma marca, o nome de Deus e do Cordeiro, aquela marca de 7, capítulo 7, versículo 3. Continua válida. Presta atenção. Lembra que eu falei naquele último encontro e falei hoje que a marca da besta é uma aliança? É um sinal de pertencimento. Presta atenção, Nilton, com a sua vasta cabeleira. A marca da besta é um casamento, é um sinal de pertencimento. O Raul está casado com a Simone, tadinha dela. Vai ter que aguentar o Raul até o fim. Enquanto os dois estiverem vivos, ela pertence ao Raul e o Raul pertence a ela. Casamento é aliança. Aliança é pertencimento.
você não pertence a mais nenhuma outra mulher e ela não pertence mais a nenhum outro homem. Se acontecer qualquer tipo de quebra disso, chama-se adultério. Ok? Isso é forte. É forte. A marca do anticristo é uma aliança. Você passa a pertencer a mim e eu pertenço a vocês. Fora da nossa relação está Deus, está Cristo, está a fé cristã. Mas o cristão também tem uma marca. Sinal de aliança. Sinal de pertencimento. Eu pertenço ao Cordeiro e o Cordeiro me pertence. Ok? Até agora? Ok. Esse seria o selo do Espírito Santo. Alguém lê, por favor? Entre os capítulos 11, 14 e 16, Apocalipse faz uma pausa em sua descrição, em ordem do fim dos tempos, para apresentar certas figuras e destacar certos eventos. Um desses eventos, mostrado no capítulo 14, é uma celebração que ocorre muito perto do fim da tribulação. A visão de João aqui inclui Jesus e os mesmos 144 mil crentes selados que foram descritos no capítulo 7. Olha que interessante. Primeiro, o Monte Sião é símbolo de vida eterna. Hebreus também vai dizer isso. Que quando a gente morre, o cristão morre, ele vai chegar no Monte Sião. Ok? O número 144 mil significa um número completo, perfeito e completo. 1000 dúzias de dúzias. Eu falei sobre isso no capítulo 7. Terceiro, é o simbolismo daqueles que permanecerem fiéis na terra, firmes em meio à perseguição, movido contra a igreja. Apocalipse capítulo 13. Os 144 mil não se macularam com mulheres. Esta passagem não indica adultério ou outra forma de relação sexual ilícita ou lícita. Não significa intercurso sexual. Em 2 Coríntios 11:2 diz que a igreja é Virgem. e que Cristo é o Noiva. Essa linguagem é essencialmente João vê que os 144 mil Não se contaminaram. com a idolatria, que para Deus é comparada ao mesmo nível que a prostituição, que também é adultério. No caso, os 144 mil não se envolveram em relações espirituais com o anticristo, pois o objetivo dele é levar os homens a adorarem Satanás, praticando assim idolatria. Então, quem são esses 144 mil? Todos os cristãos, homens e mulheres, que em suas vidas nunca se relacionaram com outro Deus. Idolatria. Lembra lá do profeta Jeremias, principalmente? Quando Deus tratava o povo, vocês são uma adúltera. Eu sou seu marido e vocês me traíram com outros deuses. E o profeta Jeremias fala umas coisas até fortes, Deus falando para o profeta. Você levanta a sua saia e mostra as vergonhas para os homens. Rapaz. Tem até um trecho que fala que você se envolveu com os filhos do Egito que tem membros grandes. Fala. Jeremias, vocês se envolveram. Não, e tem outra tradução. Pênis grande. Não, viu, pastor Jabari? Tem outra tradução que diz assim: vocês se envolveram com os filhos do Egito que tem o pênis do tamanho do jumento. Ezequiel li isso. Ezequiel li semana passada. Isso mesmo. Então vê, quem é que está falando isso? Deus! Então quer dizer, para Deus, ele é o marido da nação de Israel. A nação de Israel está adorando outros deuses. Cristo é o noivo da igreja, que não vai adorar outros deuses, principalmente quem? Porque a igreja já tem um noivo e ela já tem uma aliança. Ela já está selada. Olha que interessante a profecia. Mas
desses 144 mil aí, qual está sendo dito em Apocalipse, pastor? Esses que não se contaminaram. Será que são aqueles que nasceram no berço evangélico? Não. Nunca? Não se contaminaram. Se o camarada foi um idólatra, se converteu, Deus nem sabe o que aconteceu. Por exemplo, por que a Bíblia chama, por que a Bíblia usa o termo nova criatura para quem se converte? Eu vou fazer uma pergunta. Uma criança acabou de nascer, ela tem passado? Não. Uma criança tem passado? Não. Ou seja, para Deus nós somos o quê? Sempre criança. Olha, bom termo de sermão. Por que a Bíblia chama a gente filhos de Deus? No grego é teknon. Teknon deos. Teknon deos, traduzido filhos de Deus. Teknon é criança. Eu tenho um sermão, coração de criança. Porque criança não tem passado. O Newton, para Deus, olha que coisa maravilhosa, Newton. Você não é velho, você é criança. É um bebezinho. Bebezão. Nem cabelo tem. Então, citou aqui, né, o berço evangélico, etc. Mas quando a gente está trabalhando aí, a gente fala do mundo cristão, né? Mundo cristão. Então, o católico está inserido dentro desse esquema da salvação, do selo, etc. E tal, ou fica só nessa fatia de evangelho? Olha, a idolatria, ela tem duas vias, que no luteranismo chama idolatria sacra, idolatria crassa e idolatria sutil. E qual é a diferença das duas? Idolatria crassa, a palavra crassa, já ouviu falar essa palavra? Não é graça, não, é crassa. Isso. Estou fazendo outra música da graça. Grosseiro. É grosseiro. Idolatria é grosseira. Tem um ídolo ali, você se dobra para aquilo. Seria a palavra cruenta ou não? Não, cruenta vem de crueldade, né? Sacrifício cruento, uma morte cruenta. Mas crasso significa grosseiro. É grosseiro, o cara se dobra diante do ídolo. A sutil é aquela que você não tem mais, mas no seu coração se adora. O problema, Raul, quando se fala idolatria na profecia, no Apocalipse, ele está mais se referindo ao anticristo mesmo. E a todos os outros ídolos pagãos. O que o catolicismo faz, de acordo com a Escritura, está errado. Mesmo que sejam figuras de santos cristãos. A Bíblia não aprova. De jeito nenhum. Mas, quando você tem um outro Deus, diferente daquilo que se propõe, parece, e isso aí a gente tem que estudar questão cultural, a idolatria no Antigo Testamento era uma idolatria crassa, porque eles adoravam um Deus absolutamente contrário ao Deus O texto sagrado. que existe. Então, a idolatria do Antigo Testamento é uma idolatria que tem a imagem de um Deus absolutamente oposto ao que existe. O problema da idolatria do catolicismo é que é um ídolo de um Deus que se crê. Não sei se eu estou me fazendo Entendi, mas você tem entender. mas você tem um Deus mamão. Aí você vai partir para outras idolatrias. Isso. Que a doutrina luterana chama de sutil. É sutil. Seja qual for, qualquer idolatria, Deus abomina. Deus abomina. Eu só estou separando questões culturais aqui. Ok? Você tem lá um Deus mamon. Não tem nada a ver com Deus aqui. Mas você tem um ídolo que é Jesus. Não é um outro Deus, é o que está escrito na Bíblia. Onde que está o pecado de adorar isso? É o que Deus diz, não farás imagem nem
de seres que estão no céu, nem da terra, e nem de outro tipo de credo. Ok, Legal mas essa isso mas eu sei. Legal essa distinção. Mas essa distinção aí, ela está sendo uma distinção ótica, né? Ótica. Está aqui mas o Deus olha o coração. Sim. E o meu mamão aqui na grana, meu irmão, eu não abro mão, saio da igreja, dízimo, orou para o meu saldo. Deus olha aqui dentro, dizendo assim, filho, eu não tenho nada a ver contigo. Entendeu? Entendi. Então, a distinção que eu estou querendo fazer é o seguinte: parece, eu não posso afirmar, que a idolatria do Antigo Testamento era muito mais cruenta, porque você adora um Deus totalmente outro. E a idolatria do catolicismo é de um ídolo de um Deus que a Bíblia fala. Qual é o problema do catolicismo? É de fazer um ídolo que seja um aparente Deus, que não é. A ideia que se dá é que a idolatria pagã é 1000 vezes pior, porque o cara adora a uma divindade que não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. E o ídolo do catolicismo é um ídolo de um Deus da Bíblia. Perceberam? Mas a idolatria é do mesmo nível. A diferença é a cultural. Parece que lá é pior. Okay. Vamos adiante aqui, para terminar a aula, faltam 10 minutinhos. Alguém pode ler para nós? Os crentes valentes cantam um cântico de louvor a Deus enquanto estão em Sião, a área geral da cidade de Jerusalém. Os crentes selados são descritos como espiritualmente puros, em forte contraste com os ímpios, marcados como adoradores do anticristo. Isso. Apocalipse 14, 1 a 5. Uma visão do que acontecerá no final de tudo, quando se estabelecer o reino de Deus na terra. Que daí ele fala do... Alguém pode ler aqui? Em seguida, João vê 3 anjos entregando mensagens de advertência e profecia. Um proclamando o evangelho eterno, e o outro a queda da Babilônia, e o terceiro a terrível ira de Deus sobre os adoradores da besta. Agora a gente vai entrar, isso que é bonito no Apocalipse. Nós temos detalhes de como será a ação de Deus durante o reino, ou melhor, durante o império do Anticristo. Vamos ler versículos 6 e 7, a primeira voz. Alguém lê para nós? 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Quem é que o povo vai estar adorando no dia que esse anjo disser a primeira voz? Quem é que eles vão estar adorando a terra? O anticristo. Quem é que eles vão estar adorando? Lúcifer. Qual é a primeira voz? Essa voz é para os habitantes da terra. Olha que interessante, gente. Em seguida, João vê 3 anjos entregando mensagem de advertência e profecia. Essas mensagens predizem o julgamento iminente de Deus sobre o pecado e o mal. Incluído nessas declarações está um comentário sobre aqueles que aceitaram a marca da besta. Então quer dizer que, Giovanni, esta voz, ela vai acontecer depois da marca. Essa voz, a primeira voz vai acontecer depois aqui. Essas vozes, na verdade, vão acontecer aqui. Aqueles que recebem essa marca estão destinados à condenação eterna. Eles não são crentes. Isso apoia ainda mais a ideia de que a marca da besta não é um conceito casual. É oculto.
Aqueles que o aceitarem saberão que estão rejeitando a Deus ao fazê-lo. A grande apostasia. Consciente. Esta passagem termina com uma palavra de encorajamento para os cristãos que sofrem perseguição por sua fé. Vamos ali? Alguém lê para nós? Primeiro anjo é visto voando pelo meio do céu e tendo o evangelho eterno para pregar a todas as nações e povos, para que durante esse período seja pregado o evangelho, que é o evangelho eterno, sendo, como seu autor divino, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Em oposição às novas doutrinas da besta e do falso profeta, que serão extirpadas. A igreja não vai pregar o evangelho mais aqui. Mas quem que vai pregar o evangelho? Mas não é para eles se converter, porque eles não vão mais se converter. Olha que interessante. Olha lá, vamos ler a Bíblia bem certinho. Outra vez, José, versículo 6. Olha que interessante. Versículo 6. 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Pausa. Tendo o anjo tem o evangelho eterno para pregar. Então é ele que vai pregar, não é a igreja, porque a igreja não está mais pregando. Ela terminou aqui. É o anjo que vai pregar. Olha que coisa interessante. Eu falei para vocês na primeira parte. Esse período é um período que esquece a Bíblia. Vai acontecer tudo fora daquilo que a gente não está acostumado. Continua lá, José. Dizendo, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Olha lá, que coisa interessante. Só que esse evangelho não salva. Ele é o evangelho da salvação, mas não vai salvar. Por quê? Olha o que diz o texto. E dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. Então, o evangelho, por mais que seja o evangelho da salvação, não vai salvar. Mas é como se fosse assim: o evangelho estará sendo pregado no sentido assim, é por isso que vocês estão condenados. Conscientizar os pecadores. É conscientizar. Vocês fizeram uma troca. Impenitentes. Quer dizer, a única vez que os anjos pregam o evangelho ainda não é para salvar. É juízo. Olha que interessante para a gente parar para estudar, né? Olha lá que coisa. Tá, dizendo aqui, ó. Olha aqui. Onde que o anjo está voando? O que é estar no meio? Eu estou no meio. O que acontece com alguém no meio? Todos vêm. O anjo não está num canto. Lembra dos anjos que estavam nos quatro cantos? Agora esse anjo está voando no meio. É como se ele estivesse assim, ó. Viu a terra, não é redonda. Tá? Olha lá, viu? Continuando ali, vamos terminar. Apocalipse 14:7, dizendo em grande voz, temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Apocalipse 14:8, quem lê? Seguiu-se outro anjo, E a segunda voz. o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. É a segunda voz. A grande Babilônia é a grande meretriz. Ela é grande, mas está perdida. Ela seduziu, enganou, mas agora está caída. A grande Babilônia é o sistema mundano que vai estar a serviço da besta, de Satanás no mundo.
A grande Babilônia age na terra com sedução e perseguição. A grande Babilônia é uma meretriz que seduz e engana. A gente vai falar disso no capítulo 17. A ruína da grande Babilônia é completa e definitiva. Babilônia representa todo tipo de idolatria e maldade. Que Babilônia é essa que o anjo está falando na segunda voz? O sistema criado pelo anticristo, caído. Sistema de pecado. Olha, gente, preste atenção. Ele vai tornar Deus o vilão e Lúcifer o herói. E vai criar um sistema caído, porque onde Deus não está, já era. Pecado impera. Pecado impera. Isso é sério. Então, a Babilônia vai cair. Agora, olha que coisa interessante. Esse é o último slide para acabar. Alguém lê para nós? Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, que quem quer que receba a marca do seu nome. Então quer dizer que essa marca é uma coisa assim, interessante, porque já passou o capítulo 13 e as vozes voltam a falar da marca. Gente, eu vou falar da Babilônia no próximo áudio, não faltem. Eu vou trazer para vocês coisas profundas sobre Babilônia. Por que a Bíblia chama a Babilônia desse sistema? Tem dois tipos de Babilônia. Eu preciso que vocês não falem. Venham para vocês pegarem bem a ideia. Ok? Então, para terminar a aula, as vozes acontecem nesse período. E olha, novamente, o anjo, o terceiro anjo, falando de que agora já foi. A condenação chegou. Mas eles não se tocam. Eles não se arrependem. Por quê? Deus está desacreditado para eles. O coração deles já está ocupado. Amém, meus irmãos?